Às vezes eu até pensava, será que ele gosta de menino? Fala aí. A cachorra morde. Gente, hoje eu vou apresentar para vocês uma das pessoas mais importantes da minha vida. Minha tia e minha mãe, né? Ela é duas coisas, assim. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês e ela vai contar um pouquinho da história para vocês. Chega aí, João. Não. Claro que não, né, Luísa? Nem ela sabe. Cadê tia? Eu nem sei onde tá minha tia. Chega aí. Acho que ela deve estar aqui. E aí, tia? Tá fazendo o que aí? Tomando aqui um cafezinho, me oferecendo Ah, que bom. pãozinho. Quem que tá cuidando da senhora desse jeito, tia? Olha só, conta aí pro João aí. Tia, seguinte, nós estamos aqui hoje e eu queria que a senhora contasse um pouco da história que a senhora me trouxe, como que foi isso e o porquê que a senhora fez isso. São Paulo. Primeiro que não foi a minha primeira experiência, né? Porque quando você veio, eu já tinha trazido suas irmãs, Marta e Ali. Aí quando você veio, Ali já tinha ido cuidar da vida dela, já era independente, já morava sozinha. E sua mãe me pediu para que eu trouxesse você, que você estava... E por que a senhora aceitou um desafio desse, tia? Porque é um desafio, né? Criar mais uma criança, no caso. Um pré-adolescente, na verdade, né? Primeiro que você era meu sobrinho, menor de idade. E sua mãe tinha medo que você se envolvesse lá com más companhias, porque naquela época era o que mais tinha, né? E eu não queria isso pra você, óbvio. Aí a senhora arriscou tudo e trouxe. Claro, eu tinha uma casa, graças a Deus, tinha comida. Não tinha luxo, mas tinha o que comer, pelo menos, né? E acreditou. Tipo assim, um negócio também que me pegava muito era que no começo, assim, né, tia? Principalmente quando a gente vem da Bahia, a gente quer chegar, quer trabalhar. Mas eu não tinha nenhuma profissão, não tinha nada, eu era menor de idade. Menor de idade, não tinha nem naquela época. O único lugar que eu conseguia trabalhar era no McDonald's. E aí foi aonde você foi, né? E Você quem que falou pra mim que ia arrumar esse trampo lá pra mim, tia? Quem que falou que ia arrumar esse trampo lá? Deixa eu sentar aqui com a senhora. Eu acho que eu mesma, né? Falei, é o único lugar que você pode trabalhar, porque você só queria trabalhar, você queria trabalhar, só queria trabalhar. Falei, o único lugar que dá pra você ir é no McDonald's, porque me contratava jovens, adolescentes, explorava até, né? Porque não tinha salário. E quando eu mostrei o salário pra senhora, Nossa. quem que a senhora falou pra mim? Falei, não, pelo amor de Deus, sai desse emprego, você não tá passando fome. Ele trabalhou o mês inteiro fazendo hora extra. Saía todo dia às 5 horas da manhã para fazer hora extra, achando que ia ganhar algum dinheiro, né? Só que, quando chegou no final do mês, ele recebeu, acho que R$70. Eu fiquei mais decepcionada que ele. Falei, não, você não tá passando fome, sai desse emprego. Só vivia doente, porque eles não ofereciam refeição, só dava aqueles lanches horríveis de lá. Não comia, não dormia direito, só vivia com gripe, só vivia doente. A imunidade ia pro chão. Aí só via dando vitamina C, mas mesmo assim não adiantava, Não resolvia. né? E quando eu decidi ali, tia, virar tatuador, qual que era o ponto de vista da senhora sobre isso? Aí eu achava que tatuagem não tinha futuro, não vou mentir. Eu falava pra você. Uma coisa também que, né, naquele tempo, quando eu iniciei ali no mundo da tatuagem, eu sempre falava, não, eu vou trabalhar, eu quero ter futuro. E a senhora acreditava ou não acreditava nessa questão de ser tatuador? Não, eu achava que tatuagem não tinha futuro. Pra mim, o que tinha futuro era estudar. Eu sempre falei pra eles, tem que estudar. Você quer trabalhar? Você vai trabalhar. Mas você não pode parar de estudar. Estudar é que eu acreditava que tinha futuro. Porque através do estudo é que você abre portas, né? E vence barreiras. E eu falava isso pra ele. Tem que estudar, tem que estudar. E ele faltava muito da escola. E por que eu faltava, tia? Porque ficava desenhando, passava a noite inteira sem dormir, só desenhando. E aí durante o dia ele dormia. E depois, quando ele saiu do McDonald's, ele foi trabalhar de ajudante de pedreiro com o vizinho, para não ficar parado. E aí chegava atrasado, não conseguia chegar a tempo de ir para a escola. Eu era muito preguiçoso, tia.
Para estudar, sim. Para estudar na escola ou para estudar o desenho? Para estudar na escola. O desenho, todo o tempo que você tinha era desenhando, né? E essa questão da Tempo tatuagem ali? Porque querendo ou não, a galera quer saber assim, tá, mas e como que você começou? Como que foi isso? Quem te ajudou? A senhora lembra um pouco dessa parte aí? Na verdade, eu nem sei quem te deu mais esse impulso. Porque eu não fui. Porque eu não... Olha lá, ó, quietinha lá ó, no computador. A Luíse, né? A Luíse que foi sua... A Luíse foi o que, minha tia? Foi a senhora e a Luíse, mas o que a Luíse foi minha, assim, na opinião da senhora? Foi sua professora, né? De português. De marketing, de português, de tudo. A Luíse foi uma pessoa muito importante, assim, na minha vida. E aí depois eu descobri que ela ainda cuidava do dinheiro dele. Ela era O financeiro. E deu certo, né, tia? Todo o dinheiro que ele ganhava, a Luísa que guardava. Deu e eu certo. nem sabia. E no tempo ali, quando eu iniciei no mundo da tatuagem, que querendo ou não, minha tia, ela abriu um quarto lá e falou assim, ó, fica nesse quarto. E eu fiquei no quarto, aí depois eu dividi o quarto e montei o estúdio do outro lado, dentro de casa, praticamente. Dentro de casa, né, Era tia? um quarto que, na verdade, era uma garagem que foi transformado num quarto. E era o único lugar que ele tinha privacidade, né? Porque lá pra lá só tinha mais um quarto na época. E aí, onde ele tinha privacidade, era nesse quarto que acabou ficando só pra ele. E aí ele começou a tatuar os vizinhos, sei lá quem. Fazia lá muita mesmo. tatuagem lá no Grajaú? Acho que sim, né? Porque eu não tinha muito tempo, mas eu só observava se não estava se envolvendo com quem não prestava. Mas até então eu não tive motivos para achar que isso estava acontecendo, porque a sua única ocupação era desenhar a noite inteira, varar noites e madrugadas. Que eu falava, esse menino dorme, esse menino não come. Só nesse desenho, não comia nada. Passava o dia inteiro sem comer nada, por isso que a imunidade caía, porque não comia. Caramba, pra vocês verem, né, gente? Querendo ou não, a gente tem que focar em ter resultado. E uma das coisas que eu mais fazia era isso. Eu desenhava, eu estudava. E quando eu comecei a tatuar, a senhora lembra algum detalhe assim que foi muito importante? Assim, me lembro que quando você começou a tatuar, você guardava o dinheiro. E quando você começou a trabalhar, foi trabalhar com alguém que já tinha um certo status assim no mundo da tatuagem, você tomou um golpe, na verdade, né? Que você deixava o dinheiro na mão do cara. Ele trabalhava e deixava o dinheiro na mão do cara. Até que ele descobriu que o cara passou a perna nele, ficou com todo o dinheiro dele. Eu fiquei revoltada, né? Falei pra ele, não, você não pode, dinheiro tem que estar na sua conta, né? Na conta dos outros. E ele fazia isso. Ingenuidade, Era novo, né? né, tia? Hã? Era novo, né? Ingenuidade, não conhecia o mundo, não conhecia as pessoas. Nesse ponto, eu acho que a sua professora falhou um pouco, porque ela podia ter te orientado melhor, né? Nesse ponto, é verdade, ela também era menor. A Luíse, é porque assim, né? Quando a gente começa a ganhar um dinheirinho, principalmente quando a gente vem de quebrada assim, mano, a gente tem que ter um direcionamento. E eu era muito novo, a Luíse era muito nova, então a gente não tinha muita visão sobre outras coisas. A gente começou a ganhar um dinheirinho ali e ia direcionando. Pegava aqui, fazia uma coisinha aqui, outra coisinha ali. Só que quando eu alavanquei um pouco, que aí eu pulei ali, fui para morar em outra cidade, foi onde as coisas começaram a complicar. Aí eu já não tinha minha família ali ao meu lado, né? Mas hoje, gente, a gente tem que ter muito foco. Você tem que saber o que quer e foco. Foco é o principal. Saber o que quer e ir naquele caminho, não deixar nada te desviar, porque... De tudo que a senhora viveu, qual que é o conselho que a senhora daria para um nordestino que está vindo para São Paulo ou saindo do Nordeste em busca de crescimento? Coragem para trabalhar. Coragem, se manter honesto, não deixar pessoas do mal influenciar. E principalmente coragem para trabalhar, porque eu trabalhei muito nesses anos aqui, ainda estou trabalhando, né? Trabalhar muito, pensando sempre no melhor, que no futuro vai melhorar. Vou trabalhar hoje, que amanhã eu vou colher os frutos.
E é assim, sempre colhe, né? Porque se você semeia boas sementes, você vai colher bons frutos. E quando eu vim para cá também, eu tive apoio da minha tia, que me ajudou muito, muito também. Mas eu sempre, o meu maior desejo era ajudar minha mãe, assim como o seu, né? E ajudar sua mãe, ajudar sua família. Isso era o que mais me motivava. Ganhar algum dinheiro para ajudar minha É, mãe, como sempre ajudei. E tem que ter coragem para trabalhar mesmo e fazendo sempre o certo. Nunca querer desviar o caminho, vou por esse caminho que é mais curto, vai dar resultado mais rápido, mas é aí onde muitos se tudo tem perdem, um né? preço, né? Exatamente. E essa questão familiar, tia, pra nós, assim, querendo ou não, a gente que vem do Nordeste, é muito... A gente, ao mesmo tempo que não tem limitações, a gente tem. Porque quando traz Tem. alguém, a gente tem muita responsabilidade. Porque também Sim. eu trouxe, né, meu irmão para São Paulo, veio a mesma coisa. O mesmo processo que minha tia fez de trazer meus irmãos, trazer sobrinho, trazer um, trazer outro e dar oportunidade, é algo que eu até comentei com a Luísa recentemente, que eu vou querer fazer isso aí. Mas, obviamente, que é uma responsabilidade muito grande, porque É. a gente nunca sabe, né, qual que vai ser o caminho que a pessoa vai querer trilhar. Exatamente. E assim, você orienta, você fala, olha, você quer fazer assim, tem que ser assim. Mas a pessoa é que vai definir, né, se ela quer, o que ela quer para a vida dela. Alguns querem muito trabalhar, vencer na vida, ser alguém, ajudar a família. Mas muitos acabam se perdendo por ilusão, por falta de foco, de objetivo. Meu objetivo maior é esse, e focar nele. Eu, por exemplo, quando eu saí da casa de família que eu trabalhava, eu fui trabalhar numa metalúrgica, e eu fui morar sozinha, aluguei um quartinho, fui morar sozinha, e o meu objetivo maior era ter um teto, uma casa minha, um imóvel meu. Eu não queria passar a minha vida inteira pagando aluguel. Esse é Então eu o, foquei nisso, nesse objetivo, seja como fosse eu. esse é o sonho do brasileiro, né? E quando eu consegui comprar o meu primeiro, digamos assim, meu primeiro barraquinho, que era no terreno da prefeitura, eu passei 3 anos sem tirar férias. Minhas 3 férias foi trabalhando para poder juntar o dinheiro. Mas é aquela história, é o objetivo, né? E assim, Você tia, tem esse objetivo, você tem que focar nele, não importa. Eu conheço pessoas que construíram casas maravilhosas e tinha dia que tinha que comer só arroz, porque não dava para comprar a mistura, senhora, a porque tinha senhora, aquele objetivo de ter um teto. a E é senhora assim que sempre é. falou um ponto pra mim que eu falava, não, tia, eu sou grato, tal, não sei o quê. É algo que eu sempre falo pra todo mundo sobre gratidão, mas é uma gratidão que eu tenho pela minha tia, que é o carinho, o mesmo carinho que eu tenho pela minha mãe, eu tenho pela minha tia. Não só pelo fato dela, né, ter me trazido aqui para São Paulo e tal, mas pelo respeito que tem e pela responsabilidade, né, que sempre carregou. E assim, a senhora não foi uma pessoa milionária, a senhora sempre foi uma pessoa rica de coração. Isso E sim. assim, financeiramente falando, a senhora não tinha tanto dinheiro assim. A senhora tinha ali o suficiente para a senhora viver com a Luísa e tal, proporcionar as coisinhas para ela. E como foi isso? Chegar ali um sobrinho e falar assim, poxa, eu vou ter que fazer agora também por mais uma pessoa. E tem um outro ponto também que a senhora sempre falou assim para mim, olha, para você eu não fiz nem metade do que eu fiz para outras pessoas. E eu falava, Para as suas nossa, irmãs, por exemplo, e, você não teve o melhor de mim, e eu elas falava, tiveram. nossa, como que eu não tive o melhor, sendo que para mim era tipo o melhor aquele dali, tá ligado? Para mim era bom demais o que eu já vivia com minha tia assim. Minha E aí, memória. mas tem alguma coisa que a senhora lembra assim, que a senhora fala, não, você sempre falava isso. Que você queria vencer na vida, que você queria ter dinheiro, que você queria crescer muito, queria ser famoso, queria que conhecessem seu trabalho, sua arte. E aí, devagarinho você tá indo, né? Você tá conseguindo isso, conseguindo se fazer conhecido, né? Como você às vezes dizia. Eu não desacreditava de você, mas eu acreditava que se perder você não ia. Você sempre foi um bom menino, obediente, ouvia sempre o que eu dizia.
nunca foi agressivo comigo. E eu acho que quem para ouvir sempre tem uma chance de aprender alguma coisa, né? Você não, você era homem já é, mas o que eu só falava, não vai arrumar essas meninas daqui do bairro, engravidar. Mas eu queria saber de namorar, tia, quando eu cheguei em São Paulo. Não. O que eu mais falava assim? Que você queria ganhar dinheiro, que você queria sair do bairro, tanto que saiu, né? Cedo até. Mas namorada ele não tinha. Aí, às vezes eu até pensava, será que ele gosta de menina? Ai, cara. Mas toda vez, tia, toda vez que eu foco no meu propósito, as pessoas começam a pensar isso e começam a falar isso, tipo, ah, será que ele é gay porque não quer, não se interessa por mulher e tal. Hoje eu tenho uma outra visão. A mesma visão que eu tive quando eu cheguei em São Paulo, que foi focar, trabalhar e tal, não sei o quê. Nisso tem que focar, não tem que deixar nada sair, de desviar do foco. Aí antes o pessoal ficava nisso. E hoje, nos dias de hoje, sei lá, 13 anos depois, 13 anos já tem? Nem Que sei. eu tô em São Paulo? Nem sei, não. Sei lá, vamos colocar aí, gente. Depois eu vou ver. Mas 13 anos já tem uns depois, aninhos aí. é a mesma coisa. Por quê? Eu tô no meu propósito, eu tô no meu foco, eu tô na minha luta, na minha batalha. Eu sei onde eu quero chegar. Então eu não quero desviar minhas energias. Eu quero dedicar minha energia no meu sucesso, Porque nas assim, minhas coisas. quando eu falava pra ele não se envolver com aquelas menininhas lá do bairro, porque a maioria não tem muito juízo, não tem muita cabeça. Aí arruma uma namoradinha, já arruma um filho, aí ao invés dele trabalhar, minha preocupação maior era essa, dele engravidar uma menina daquela, ao invés dele trabalhar para focar no objetivo dele, ele ia ter que trabalhar para sustentar um filho, que não precisava naquela hora. Mas ele ele sabia tanto que ele queria que ele não se envolvia com essas menininhas. Ouvi dizer depois de um tempo que ele andou pegando umas lá, inclusive o Luiz disse que ele levava as meninas para lá, pro quartinho. Olha que fofoqueira. Ô Luiz, chega aí, Luiz. E gente, essa daqui é a Luísa, minha irmã. Ela que mostrou, que direcionou, que foi lá e ajustou o que eu comentei hoje sobre ela que me lançou no mercado digital, que fez todo o percurso e falou, ó, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e fez. Então, quando eu iniciei no mundo da tatu, eu não era o Biratã. Ela me colocou no Google, no Instagram, no TikTok, em tudo que... No TikTok não, no tempo eu acho que não existia o TikTok. Não. Então, em tudo que era de meio digital, ela foi me me colocando, porque se fosse depender de mim, eu seria só um tatuador. Tanto que ontem na academia a gente estava até lembrando. A gente viveu... Um déjà vu. Um déjà vu, porque aonde a gente vivia e hoje o que a gente vive já é completamente diferente já, tá ligado? Que foi engraçado, porque a gente tava na academia ontem, eu falei assim, não sei se você teve essa sensação, porque a gente tá na casa dele essa semana, aí eu fiquei com aquela sensação, nossa, parece que eu voltei no tempo, lá no Grajaú, que morava nós três, e aí a gente fazia as coisas juntos e comia juntos, não sei o quê, tipo, nossa... Não, eu falei até pra Luísa, né? Eu falei, porra, Luísa, o que acontece? A gente passa vários momentos da vida, mas um deles é a felicidade. Fazia muito tempo que eu não sabia mais o que era ser um cara feliz. Porque até então, as coisas mais simples, a gente vive com nossa família que não tá nem aí pra dinheiro, não tá nem aí se você tá bem. Se você não tá bem, não. Se você tá com problema, você não tá. A pessoa quer estar com você. E aí minha prima é isso. Minha prima, que eu falo que é minha prima, que é minha irmã, e minha tia, que também é minha mãe, né? Tipo, o que eu falo, eu tive duas mães, Às vezes a gente quer fazer várias coisas, mas a gente não tem acesso a tudo. É por isso que a gente tem que ter outras pessoas, né? Total. Que tenham essa expertise. E nem dá conta de tudo, né, na verdade. Então, parte também de você se profissionalizar é você entender até onde vai o seu conhecimento. Eu vou até aqui. Beleza, melhor tatuador do Brasil, do mundo, tá aí. Mas é isso. Vamos aqui, então, trabalhar no marketing com uma pessoa que entende melhor. Vamos aqui trabalhar com comunicação com uma pessoa que entende melhor. Até, enfim, gestão como um todo, né? Mas... E é muito louco, porque eu também não tinha formação nenhuma na época. Era muito tentativa Você só tinha e conhecimento. Como eu costumo dizer, o esforço, né? Tipo, sou uma pessoa esforçada. Então, tipo, não me entendo muito, mas vou estudar pra entender. E como a gente tava, enfim,
junto no rolê era tipo, beleza, vamos aqui arriscar esse negócio, vamos tentar isso aqui que é diferente. E o que vier é lucro. E tem um ponto aí, Luiz, que eu até fiquei pensando. Você botava fé que o mundo da tatuagem ia virar? Cara, eu botava fé. Muita fé. E por que Desde você sempre. acreditava nisso? Ainda bem. Porque Eu você não. era muito bom. Ainda bem que alguém acreditava, né? Ainda Vai, bem. tia. Fala aí, tia. Mas é que eu sou de uma outra geração, né? Então, Sim. a minha geração tinha uma visão completamente diferente. A minha geração achava que tatuagem era uma coisa mais lá do povo da cadeia, nada a ver, entendeu? Não via isso como sendo uma arte. Sim. Então, respeitem a minha ignorância, a minha falta de conhecimento, né? Não, mas a gente sempre respeitou, na verdade. Sei, eu eu e a sei, Luíse, eu sei. mesmo a gente nunca batia de frente. Na verdade, a gente respeitava e falava, mano, Sim. ela não tem esse conhecimento. Então, Tanto é que o trabalho do McDonald's, ele veio muito no sentido de, pô, minha tia quer que eu trabalhe, que eu tenha um emprego formal, vou ter então. Mas era isso, tipo, ele ia lá, trampava no McDonald's não sei quantas horas e quando voltava pra casa era desenhar, 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 A desenhar. noite inteira. Mas era muito uma questão de, tipo, preciso aqui, né? Não é nem agradar, mas tipo, tô na casa da minha tia. Enfim, a gente entendeu o porquê que ela cobrava, sei lá, você tem que trabalhar, tipo, é e confuso. qual que foi meu o ponto medo assim, era Luíse, que você viu assim, que você falou, poxa, mano, dá pra mim fazer tal coisa aqui que eu sei que vai ter resultado? Porque eu tinha dedicação, mas você que foi a pessoa que arquitetou o restante. Muito louco, né? A gente não para pra pensar assim como que era. Tipo, atualmente, a gente só fica também vivendo um dia após o outro e qual que é o próximo lançamento, qual que é a próxima estratégia, mas tipo, a gente não faz muito esse exercício, né, de olhar pro passado. E eu acho que também isso é importante, porque primeiro, eu não tinha recurso nenhum, era A muito gente cara e não- coragem. Como que a pessoa quer ter resultado, sendo que às vezes é uma pessoa que mora em comunidade, não tem acesso, não tem condição financeira para investir num curso, não tem às vezes uma pessoa do lado para dar um conselho bom, não tem uma tia para falar, olha, não vai pro caminho errado, porque no final, às vezes se não tiver pessoas para direcionar você, você acaba indo pelo caminho realmente mais fácil. Então, assim, pela sua visão, Luiz, o que você acha que hoje falta, principalmente em um jovem da comunidade que tem um sonho? Porque o meu sonho era ser um tatuador. E não era só um tatuador, era ser o melhor. Tem. Não era ser só mais um. Mas, cara, eu acho que buscar alguma referência. Se você não tem uma referência na sua casa, na sua família, procura uma referência externa. E depois tem muito a ver com... a gente fala muito disso, né? De você ser desenrolado, de você fazer o que você puder, o melhor que você puder com o que Com o você que tem. você tem. Essa é uma parada que a gente sempre falava. Faça o que você puder com o que você tem. Porque antes a gente não tinha condição de fazer muito, tinha o básico. E aí com esse básico a gente tinha que fazer. É isso, tipo, você não tinha os melhores materiais, não tinha os melhores... É que nem, inclusive, nosso amigo aqui, João, faz aqui os desenhos com caneta Bic, uns desenhos muito foda com caneta Bic, e é muito sobre isso, você não precisa do lápis de, sabe, de R$500, Você tem uma caneta e você consegue fazer com a caneta. entendeu? Acho que é muito nesse lugar de você se dedicar, de você trabalhar com o que você tem. E eu acho que também tem um lance de você, que a gente tá falando de energia também, de você colocar toda a sua energia naquilo que você quer. E aí eu diria Dar até... o melhor, né? dar o melhor. De si, o melhor de si. E eu diria até que é importante você ser obcecado pelo rolê. Tipo assim... E eu consigo ver muito isso em você, e eu também sou um pouco assim, tipo, quando você coloca um negócio na cabeça, é como se virasse uma obsessão mesmo. Você quer... E no bom sentido, tipo, você está vivendo para aquilo. Tudo que você faz é pensando naquele objetivo. Você não acorda assim, sabe assim, tipo, aleatoriamente. Você organiza o seu dia, organiza a sua vida em prol desse objetivo. Então é um pouco também dessa obsessão que eu acho que também falta nos jovens, porque às vezes hoje, na primeira dificuldade, a pessoa já desiste ou já coloca outro empecilho. E eu acho que a gente tem que sempre tentar ser resolutivo na vida. Tipo, problemas sempre vão existir, umas pessoas vão ter mais, outras pessoas vão ter menos, mas a grande diferença é o que a gente faz com esse problema, como é que a gente lida, sabe? Então, pra mim é muito nessa linha, assim. E assim, Luiz, você tem, eu acho que mais uns insights aí da minha infância, da nossa infância.
qual que você acha que foi o ponto principal pro meu crescimento, assim? Acho que dedicação e networking, assim. Acho que você é mestre em fazer networking. E é um networking que ele é orgânico. Porque se o Biratã, eu vou falar aqui, 5 dicas pra fazer networking. Não é bem assim, mas é uma vivência mesmo. É tipo, faz parte da sua personalidade, do seu carisma, de chegar e falar com todo mundo e trocar ideia. Então, e a gente sabe que, enfim, essa coisa de você fazer contatos também te ajuda a abrir portas, né? Te ajuda a ter outras possibilidades, assim. Eu acho que essa parte do network em si, a pessoa que não tem, ela tá se limitando, pô. Eu sou o cara que, o que eu viso hoje? Eu viso que o mercado em si, né? Não só o mundo da tatuagem. A gente não vive sem network. A gente não vive sem fazer contato. O mundo. A gente não consegue, às vezes, investir em algo sem conhecer uma pessoa. Então, assim, tia, né, eu tive a Luísa como uma pessoa que me corrigiu muito, que me direcionou muito e até hoje continua. Não é à toa que a gente hoje está num propósito e num foco aí que eu acredito que em pouco tempo a gente vai ter bons resultados. E, mais uma vez, né, tia, nós estamos no mesmo propósito, no mesmo ciclo e vivendo algo completamente diferente do que a gente vivia lá atrás, quando eu tinha 15 anos. 15 anos. Então, o tempo se passou, a gente continua sendo as mesmas pessoas, mas com mentalidades diferentes. E esse é o objetivo, né? Exato. Marcha. Vamos embora. Gente, essa daqui é a minha família, essa é minha tia, minha mãe, que, né, foi mãe, foi pai, que pegou na minha mão, que me criticou, que falou. E eu escutei todas as vezes que minha tia falou comigo, porque até então, se a gente não escutar os mais velhos, se a gente não respeitar, né, principalmente pessoas que pegou você e cuidou, jamais você vai prosperar. Então lembre disso, você tem que respeitar seu pai, sua mãe, sua tia, as pessoas que realmente gostam de você. Se tá te criticando, e principalmente você vê que é de coração, cara, só escuta e faça. Minha tia hoje, né, graças a Deus a gente conseguiu se estabilizar, hoje tá bem. E essa daqui é minha tia, que todo mundo fala tia Neide, essa é minha tia. E essa daqui é a Luíse, uma das pessoas também que foi ali desde o começo até os dias de hoje, minha professora, que pega, que me direciona. E hoje a gente está com vários projetos juntos para resolver, né, e para seguir. Certo, parceira? É isso, tropinha. Vambora, a meta hein? agora é fazer o Biratã falar inglês. Thank you. Thank you, thank you, thank you.